Certo. Vamos pedir a Deus que Ele nos enche e nos permita participar da mesa da comunhão, que nós saibamos ser exemplos e poder ser dignos de participar da mesma mesa em que o Senhor partilha o pão conosco. Pai nosso, Que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, gente. Nós estamos voltando para o tempo comum, depois da celebração do sacrifício de Pedro e Paulo, né? E como eu estava comentando com vocês antes da gente começar a gravação, nós temos uma proposta de alteração que o Padre Anísio está querendo fazer um estudo, alterando a missa de sábado das 7 da manhã para as 16 horas. Então seria uma missa que já seria uma missa dominical, 16 horas, as primeiras horas considerado como as primeiras horas da missa de domingo. Então nós já faríamos a celebração no domingo, no sábado. Então essa missa, a princípio, seria de responsabilidade da catequese, mas a gente sabe que a catequese não tem domínio nem da parte de livros, nem da parte das coisas. Precisaria sempre, pelo menos um membro da equipe, estar presente no sábado. Então, por exemplo, a missa do sábado daquela semana é a equipe 1. Então, eu, o seu José, a Lourdes, o Elcio ou a Meire estaríamos estar presente na celebração para ajudar quem estivesse fazendo essa celebração, apoiando eles no que fosse necessário, inclusive com leituras se for necessário. A Nilzete, como coordenadora da catequese, vai estar vendo com os catequistas a possibilidade de fazerem leituras nesses domingos, então seriam nesses domingos, não, nesses sábados, então ela seria definida por turma de catequese, crisma ou infância missionária. Então a gente estaria trabalhando todas essas turmas, todas ao mesmo tempo. Tá? E sempre deixando pelo menos um leitor de sobreaviso para trabalhar no apoio dessa leitura. Tá ok? Então, por enquanto, não é nada certo, não tem nada certo nem resolvido, mas está caminhando para esse ponto. Por que não tem nada certo? Porque além da leitura, a gente tem que ver a parte de animação, tem que ver a parte de ministros da Eucaristia, para daí sim começar a fazer a acolhida. Tá? Inclusive, a gente levantou a possibilidade da acolhida ser realizada pelos próprios catequistas e catequizandos, fazendo com que as crianças sintam também o efeito de participar da comunidade. Tá? Tentar juntar mais as crianças. Como a gente vê, às vezes... pensa e fala. Às vezes a gente vê o pessoal da acolhida fazer com as crianças várias vezes, só que, lógico, são crianças ligadas aos próprios ministros da acolhida, mas a gente percebe que às vezes eles colocam também as crianças para fazer esse papel de acolhida, que é algo, eu acho, extremamente interessante e positivo, porque a criança que participa da celebração, ela se sente útil na missa. Ô, Zacarias, antigamente, né, as crianças, no dia da missa, eles faziam a acolhida, distribuíam o folheto. Mas, Nilzete... O ticket do quilo. Então, mas você tem que pensar o seguinte, tudo isso foi mudado no período da pandemia. Foi a pandemia que desmontou essa estrutura. Agora, para recuperar essa estrutura, agora você tem essa estrutura foi ocupada por uma equipe, né? E para você reocupar esse espaço, essa equipe também tem que estar disponível a ceder. Né? É aquela coisa, a equipe já foi maior, a Cleide pode falar melhor do que eu sobre isso, a equipe, quando era equipe de higienização no início, ela era enorme.
Aí, com o passar do tempo, ela foi cada vez reduzindo, não foi, Cleide? Aham. Então, agora a gente tem, eu acho legal o trabalho deles, acho legal a atitude deles, mas também cabe, até mesmo para recuperar essas equipes e fazer esse papel de trazer as crianças, porque os, os acolhedores de hoje, né, ou as crianças de hoje, podem ser os acolhedores de amanhã, podem estar na equipe de acolhida amanhã, É. identificar com esse trabalho. Porque a gente não pode nunca pensar que a igreja ela é finita, que eu me basto. A partir do momento que eu falo assim, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de ninguém, eu estou já inserindo, já estou me inserindo no pecado original, na autossuficiência, né? Cometendo já uma falha gravíssima. Perfeito? Então vamos começar com as leituras? Vamos. O que Eu faço evangelho pela Bíblia. Tá. O que Ezequiel nos conta? Peraí, eu abri aqui, o danado fechou. Peraí. Tá bom. Oh, meu pai. A gente espera para ver o que Ezequiel nos conta. Faz a primeira, eu faço a segunda, Cleide, que fechou aqui, deixa eu abrir de novo para não atrasar. Faz a primeira, eu faço a segunda. Tomando a bala aí, Cleide. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, depois de me ter falado, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Então eu ouvi aquele que me falava, o qual me disse: Filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes, que se afastaram de mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até o dia de hoje. A estes filhos de cabeça dura e coração de pedra vou te enviar, e tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes. Ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Peraí que o celular estava lento, tá abrindo. Estou chegando, estou chegando. Pronto. Cacilda. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensorbecesse, foi espetado da minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás, e esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, sofrida por amor a Cristo. Pois quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Senhor. Jesus foi para Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde vem tudo isso? Onde foi que arranjou tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados pelas mãos dele? Esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? E suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Então Jesus dizia para eles
que um profeta só não é estimado em sua própria pátria, entre seus parentes e em sua família. E Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré, apenas curou alguns doentes, pondo a mão sobre eles. E Jesus ficou admirado com a falta de fé deles. Jesus começou a percorrer as redondezas, ensinando nos povoados. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Vamos lá. Seu José, você é sempre o primeiro a... Não, primeiro as meninas, se tiver alguma coisa para falar. Falo eu? Então, quer dizer, no início, Deus chama o profeta de criatura humana. Isso mostra que a nossa insignificância diante de Deus e o quanto necessitamos de seu Espírito para levar adiante a sua palavra e o seu projeto de vida para toda a humanidade. Mostra a nossa insignificância, aquilo que você falou, da autossuficiência, né? O que mais, gente? Uma só de cada vez, senão vai virar confusão. Os cabeça dura e coração, como que é? Cabeça dura e coração de pedra, vou te enviar e lhes dirá. Isso daí é quando o povo quebrou a aliança, Zacarias? O povo quebra aliança diversas vezes, né? Sim. Aqui, no caso, eles estão no exílio da Babilônia. São de escravos lá. As lideranças judaicas são levadas como escravos para a Babilônia. Tá? Então, toda a estrutura social, política de Israel é desmontada. Então, o cabeça dura é porque eles se afastaram de Javé. Mas não foi agora que eles se afastaram. Tem que pensar assim, um filme bem antigo, o senhor José já assistiu, Alguém Lá em Cima Gosta de Mim, ele fala assim, Deus fala assim para o gerente do supermercado, né, que é quem viu ele. Quando eu acordei hoje de manhã para fazer a barba, o Freud ele não tinha entrado na faculdade. Então o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, quando ele ele se coloca nessa posição, ele está colocando o quê? Ele está colocando a situação de um povo que já havia rompido, já havia quebrado, já havia ignorado lá atrás. Isso a gente vai lá atrás, que eu quero dizer, bem lá atrás. A gente tem que pensar assim, quando é que começa a bancarrota da fé judaica nos reinados? Já começa com Salomão. Davi, aliás, todos os reis deram as suas escorregadas. O poder, a gente sabe muito bem disso, que o poder, ele embebeda o homem. Ele faz com que o homem se torne uma pessoa má, tá? Uma pessoa que cega das suas outras obrigações. E eles não conseguiam. Então, profecia, por exemplo, nós temos dois tipos de profecia na Bíblia, ou dois tipos de profeta na Bíblia. Aqueles que eram os profetas os profetas da corte, que deveriam ler para o rei, interpretar para o rei as suas visões, e os profetas de Javé. Quem era profeta do rei? Por exemplo, José, aquele José, filho de Isaac, de Jacó, ele era o profeta do rei. Só que ele era um profeta do rei ligado a Javé. Mas os profetas do rei, em geral, eles não podiam falar assim para o rei, olha, você está agindo mal, ou sobre a tua cabeça pende uma faca, pende uma adaga. Então quem perdia a cabeça era o profeta. Jeremias e Ezequiel
foram profetas que profetizaram para reis de Israel, para levantar. No caso de Ezequiel, nem tanto, mas no caso de Jeremias, ele tinha livre acesso, tanto na corte de Nabucodonosor, quanto na corte do rei de Israel. Então ele levava os dois, avisou os dois sobre o risco das quedas. E os dois caíram, né, em tempos diferentes, em momentos diferentes, mas os dois caíram. Os dois se perderam no mundo. Né? Primeiro foi o rei de Israel e depois o próprio Nabucodonosor cai sobre a mão de Dário. Né? Então, o profeta, ele é aquele que fala em nome de Deus. Só que as profecias, elas não são momentos de adivinhação. O profeta não está fazendo um trabalho de adivinhar o futuro. O profeta está fazendo um trabalho de conscientização do próprio rei. Do próprio rei. Tá? Então, toda essa visão, tá? E nós ainda temos essa visão de profeta vinculado ao adivinhar o futuro. Esse ranço ficou para nós. A gente continua vendo isso. A gente fala assim, a profecia. Qual que é a profecia? A profecia é aquilo que vai acontecer no futuro. Muitas vezes a profecia é uma reflexão do passado. O livro do Apocalipse mostra bem isso. Ô, da Toca, boa noite. Da touca, eu tirei. Agora. Tudo bom, Lourdes? Então, a profecia, ela muitas vezes a gente ainda está nessa visão de profecia olhar para o futuro, e muitas vezes a profecia é um reflexo do passado. Como lá nos anos 70 já previu que poderia acontecer o que está acontecendo hoje na Terra, né? Com essa loucura de tempo, de clima, não é? Sim, senhora. Pode falar, seu José. Não, então, os profetas eram pessoas, é lógico que a inteligência é um dom que Deus nos deu, né? Eram pessoas de grande visão, né? De grande visão, de inteligência, de cultura. A gente pode colocar, seu José, até que a colocação do profeta Ezequiel deixa isso um pouco mais claro. Né? Esses profetas, eles recebem o nome técnico de agiógrafos. Né? Ele era sacerdote também, né? O caso de Ezequiel. Não, mas aí, olha, pensa bem na leitura de Ezequiel. Lá no versículo 2, naquele dia, depois de ter me falado, entrou em mim um espírito. Não é ele que fala. Lógico, Deus não vai falar assim, não vai passar para ele a fórmula da teoria quântica, porque ele não iria entender nada. Tá? Então, Deus faz uso do agiógrafo, faz uso da pessoa, da influência, da interferência do indivíduo, a partir da cultura que aquele mesmo indivíduo tem e vive. Então, ele vai fazer uso de visões relatadas ou vividas pelo povo naquela situação. Então, ele vai usar com Isaías, por exemplo, Atenas e a brasa, o altar, quando ele pega Atenas com a brasa, fazendo referência ao templo. O profeta Amós, ele vai usar a agricultura. Na criação do mundo, ele vai usar o barro. Tudo aquilo que o povo sabia mexer. Tá? Como Jesus depois. Como é que Jesus falava para os apóstolos? Através de parábolas. De maneira que a gente conseguisse entender. Tá? Então, eu diria que a questão nem é pessoal, mas ela é realmente ele é insuflado por Deus. E espírito aqui, em grego principalmente, ele tem o sentido de vento, né? De ar. Em grego, que no caso ele escrevia em aramaico, mas a ideia, muitas vezes,
ela é mais grega do que aramaica. Então, essa questão do espírito já é realmente daquele que te empurra. E quem empurra é o vento. Respira, né? É. Tá? Agora, alguns pontos importantes dessa leitura. Filho do homem. A gente tem essa questão filho do homem, nós temos uma dualidade. Nós temos dois pontos como filho do homem. Tá? Quando a gente pega Jesus, ele fala o que para os apóstolos? Quem dizeis ser o filho do homem? É ser o filho de Deus. Aqui, o profeta já faz uma inversão desse papel. Filho do homem, não filho de Deus, mas filho do humano, o ser humano. Uma criatura menos significante. Uma criatura que está abaixo de Deus. Então, você vê, a própria questão, o próprio, vamos usar como substantivo, tá? Embora sejam duas palavras, mas vamos usar como substantivo, a própria questão do filho do homem, ela é dualista. Ela apresenta duas faces. Numa face, você tem Jesus de Nazaré, falando o que dizem do filho do homem, o que dizem dele mesmo. E na outra face, como o homem é pequeno na sua dimensão. E ele deixa claro que como esse povo era teimoso. E são até hoje. Né? Nós somos teimosos, mas eles são pior do que nós, até hoje. Por quê? Porque eles buscam um pseudo poder, achando que eles têm o direito de destruir o outro. Eles esquecem que eles também foram escravos, que eles também foram vítimas de perseguição, né? E perseguem o outro povo. Não estou falando que o Hamas está certo, tá? Eu estou falando que o povo não merece ser destruído pelo erro de uns. É o inverso, né, da teoria. Enquanto existe um justo, vamos poupar os injustos. Aqui, enquanto tiver um injusto, não Vamos importa matar os justos. que 1000 justos morram. Exatamente. É o inverso da questão. E um esquecimento seletivo. Eu esqueço que eu era estrangeiro, eu esqueço que eu era vítima, eu esqueço que eu era tudo e me projeto como o poderoso. Né? Então a gente tem que ter essa dualidadezinha aí também para a gente pensar. Correto. Tá? E deixa claro no final, ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. E o que é a palavra profeta? O que significa profeta? É um anunciador, né? Do quê? Aqui, no caso, seria de um futuro, né? De um acontecimento. Não, não é. Profeta é aquele que professa. No nosso caso aqui, o profeta é o que fala em nome da entidade, fala em nome de Deus. Então, profeta, na nossa visão judaico-cristã, profeta é aquele que anuncia a vontade de Deus, ou fala em nome de Deus. A palavra profeta significa aquele que fala em nome do outro. Tá? Então, se eu falo em nome de São José, eu sou o profeta do São José. Se eu falo em nome da Cleide, eu sou o profeta da Cleide. Tá? Eu falo em nome da Cleide. Seria para nós o equivalente hoje a um procurador. Tá? Só que no caso, a palavra profeta foi adotada como sendo aquele que professa em nome de Deus. Aquele que fala em nome de Deus. Tá? Correto. Zacarias é um profeta. Por quê? Zacarias é profeta, está na Bíblia. Aliás, foram 4. É o proto, deutero, trino e o tetro Zacarias. Foram 4 Zacarias na Bíblia.
E depois Esse é o aqui quinto. Zacarias, pai de João Batista. Zacarias aqui é o quinto. Nem tanto, mestra, nem tanto. Hum. Eu tenho um pouquinho mais de conhecimento do que vocês, mais nada. Modesto, né? O resto é tudo igual. Uhum. Tá? Nós estamos todos no mesmo barco, tentando navegar na mesma direção. Cada um vai tendo um conhecimento e uma coisa diferente. Por isso que eu falo assim, é importante que vocês se manifestem, porque às vezes vocês levantam um ponto que eu, por exemplo, não consegui ver. Então, é importante a manifestação de todos. Em todas as leituras, em todo. Ah, não, mas eu vou falar besteira. Não existe besteira. Não existe certo ou errado. Existe manifestação. Eu estou enxergando tal coisa. Então, por exemplo, se eu perguntar, o que vocês enxergam na primeira leitura? Eu enxergo a dureza, a dificuldade de se aceitar a palavra de Deus. Tá? Lembrando que Deus, para eles, era punitivo. O Deus do Antigo Testamento, na maior parte do Antigo Testamento, era um Deus punitivo. Era um Deus que matava, que destruía, que deixava. Tá? Mas se a gente for analisar friamente o texto bíblico, nós vamos descobrir o quê? Que nós temos povos que se deixavam levar, que não aceitavam a manifestação de Deus. Pode falar, senhor José. Então, Zacarias, uma coisa que pode acontecer. Daqui a 500, 600 anos, por exemplo, na história de Israel, pode dizer que o Deus deles estava com eles e venceu o inimigo, e é o que está acontecendo hoje. Só que pode sim, né? Porque eles eram, a princípio, tanto os israelitas quanto os ismaelitas, né? Porque na realidade o povo o povo que está hoje na faixa de Gaza, ali os palestinos, eles são mais para ismaelitas Né? do que para filisteus. Né? Os filisteus eram o povo que ocupava aquela área antes de Israel voltar do Egito. Né? Porque, de acordo com a história de Israel, que não dá para ser confirmada, né? Quando Abraão sai de Ur, quando ele sai da Mesopotâmia e vai para lá, ele domina aquela região, que seria onde hoje é Israel. Depois ele sai de lá, vai para o Egito, volta para lá. Né? Então, eles guerreiam, ele cria um povo, aí eles vão depois de novo para o Egito, como na época de José, né? Jacó vai para o Egito, e lá eles ficam durante séculos. Quando... Hã? Não, tem só um restinho. Quando eles retornam do Egito, eles vão fazer uma guerra contra o povo que ocupava, porque a terra estava vazia. E poderia ser, inclusive, descendentes dos próprios que saíram. Nada impede que os filisteus, porque eles não iam todos juntos, uma parte do povo ficava para trás. E essa parte de trás, que fica para trás, pode muito bem ter formado um povo novo. Tá? Então, tudo isso daí a gente vai tendo que construir. Então, quer dizer, é irmão contra irmão. É irmão contra irmão, não tem jeito. Tá? E ele deixa bem claro no final da leitura. Houve entre eles um profeta. Profeta não reconhecido, como Jesus mesmo anuncia, nenhum profeta será reconhecido na sua própria terra. Mais alguma coisa aí da primeira leitura, minha gente? De minha parte, ok.
Segunda leitura. A carta de São Paulo aos Corintianos, que, aliás, o Corinthians está numa situação complicada, hein? Tá triste. É. Ai, ai. Não, o Corinthians está quase alcançando a ponta, né? E a ponta, é. Está em segundo. É só virar a tabela de cabeça para baixo. Está em segundo, de baixo Você para não cima. viu que um treinador falou ontem? Ele falou: estão reclamando, ainda são 38 jogos, tem jogo para chuchu, para ele cair cada vez mais judiação. Não, o treinador já caiu, né? Foi demitido. Foi. Gente, fazendo uma alusão, né, ao futebol brasileiro em relação à fé. Meu, que é uma estupidez sem tamanho. Porque, na realidade, você demite um treinador, vamos pegar como se fosse um profeta. Você demite essa pessoa e você vai pagar para ela salário durante um ano. Até terminar o contrato. É. É. Aí, quer dizer, você afunda, Né? você se afunda sozinho. É. E não é o treinador muitas vezes não é o treinador que levou o time a perder, mas é a falta de capacidade do próprio time. Vamos lá. Segunda leitura, carta de São Paulo aos Coríntios. Brincadeiras à parte, corintianos que me perdoem, mas a gente não pode perder. A gente perde eu te perdoo, como sofredor, eu te perdoo. Eu não torço para time nenhum mesmo, então. Então tá bom. Paulo nos adverte que é na fraqueza que Deus nos ampara e renova nossas forças e nossa fé na caminhada em busca do Rei. Não podemos acreditar na nossa autossuficiência para cumprir a tarefa e sim no auxílio divino. A gente é que eu falo, é autossuficiência também. Ele Muito bem. O que mais, gente? Que ponto que chama a atenção de vocês essa leitura de São Paulo aos Coríntios? Lembrem que Paulo é um pastor. Paulo, diferente, por exemplo, de Pedro, que era um... Aliás, Paulo é um missionário. Diferente, por exemplo, de Pedro, que era um pastor, né? Paulo quer ver a missão crescer. Ele é uma espécie de fermento. E o que chama a atenção de vocês nessa leitura? Nós estamos aqui em 4 pessoas, é pouquinha gente, mas dá para pensar, se cada um vai pegar um ponto, já são 4 pontos diferentes. Ô, Zacarias, esse espinho espetado na carne, como se fosse o Satanás, para que eu não me exaltasse. O que é isso? É eu querer ser mais do que qualquer coisa? É o pecado da autossuficiência. Essa palavra. É o pecado original. Cadê? Oh, meu Deus. Ensoberbecer-se. Ensoberbecer. Eu me tornasse soberbo. Me auto-tornasse soberbo. Eu me basto. Ah, tá. Por isso que, como anjo de Satanás, a me esbofetar-me. Ai, misericórdia. O que me chamou mais atenção foi, né, a situação de fragilidade que encontra força em Deus. Que quanto mais a gente está passando uma situação de doença, de necessidade, alguma coisa assim, que aí a gente acaba ficando mais forte, né? E se sente mais próximo de Deus. Nas dificuldades que a gente encontra força em Deus, né? Para quem realmente acredita. Porque muitas vezes, mesmo
lá ali nas dificuldades, ainda não se curva para saber que Deus está ali e só Ele vai ajudar a gente a ultrapassar aquele momento. E já é um ditado, né? Nas dificuldades que a gente reconhece a força de Deus. E o orgulho e a arrogância se afasta, afasta a gente de Deus, né, também. E o senhor José, o que lhe chamou a atenção nessa leitura? Ele já estava, ele tinha problemas com a comunidade, né, Zacarias? Agora, ele está numa situação difícil, de doença, alguma coisa já, porque ele já estava bem, assim, assim, decadente, porque ele sempre foi, a comunidade de Coríntios nunca aceitou ele assim como realmente um pregador, um missionário, né? Ele sempre foi colocado em dúvida. Na realidade, essa carta, a princípio, ela faz parte do trecho da chamada Carta Perdida de Paulo. Ela seria a terceira carta de São Paulo aos Coríntios. É um dos últimos escritos de Paulo e que ele já deveria estar escrevendo isso na cadeia. Então, você tem toda essa... Ele já está idoso, ele já está sabendo que o futuro dele é breve. Agora, senhor José, eu não sei, para mim, a comunidade de Corinto, ela reconhecia Paulo como seu pregador, né, como seu líder natural. Só que era uma comunidade muito difícil. Tá? Era uma comunidade que valorizava uma série de preceitos, era uma comunidade que valorizava demais o poder, valorizava demais o dinheiro. Principalmente o dinheiro, né? Então, porque é aquela coisa, o ser humano, ele tende a achar que ele é autossuficiente, que ele não tem nenhuma necessidade, que nunca vai ter nenhum problema. E não, a gente sabe que não é assim que a coisa funciona. A gente sabe que a coisa não caminha para esse lado. A coisa é muito diferente. Aqui tinha um médico, eu já comentei, muito católico, que ele falava que ele nunca via, aí num leito de morte, alguém pedir mais uma propriedade ou um bem material. Ele queria só mais um dia para viver, para ver amigos, certo? E agradecer por isso. Quer dizer, no leito de morte, ninguém pede mais bem material. Caixão não tem bolso. É nessa Caixão não hora tem que a bolso. gente vê que as oportunidades que a gente perde certo, de conviver com pessoas, e às vezes entre famílias mesmo, agora a gente está vendo aí casos de a mulher da Pernambucana, dá uma briga danada por causa da fortuna, a mulher está 4 anos lá, entubada, e é engraçado, né? E o pessoal brigando por causa de dinheiro e não tem outra coisa. Separa famílias, né? E todo mundo reivindicando seus direitos, uns até sem ter, e valoriza muito o dinheiro com, com o ser humano, com a convivência, com a oportunidade de mais um abraço, ninguém se importa. É bem por aí mesmo. Bom, um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês está lá no versículo 8. Ele fala do anjo, né, que insere o espinho. Na realidade, a combinação do 7 e do 8, elas são para a gente pensar. Espinho. O que significa espinho? O espinho vai nos reportar, vai nos levar ao sofrimento do próprio Cristo. Diferente de outros santos, por exemplo, Santa Rita de Cássia, diz a história dela, né, diz a lenda dela, que um espinho saiu da cruz de uma imagem, atravessou a testa dela,
formando uma ferida, e que ela tinha dores muito fortes. Não vai falar outra palavra, não vai sair. Dores muito fortes que acometiam ela o tempo todo. E que era uma ferida que exalava um cheiro ruim, né? E essa ferida só teria se fechado num momento, quando ela foi passar uma visita pelo Papa. Aí a ferida se fechou, ela não sentia dores porque ela foi ver o Papa. Quando ela voltou tudo de novo ao que era antes. Então, a personificação do espinho é também a personificação do sofrimento de Cristo. Lembrando que a coroa de espinhos, ela não era um anel de espinhos, mas um capacete de espinhos, né? Em que pegava a cabeça inteira, fazia um estrago danado, né? E Paulo, aqui no caso, ele estava fazendo alusão a esse sofrimento, porque Paulo não sofreu na paixão de Cristo. Ele nem conheceu Cristo. Ele deve ter nascido aproximadamente 2 ou 3 anos depois de Jesus. Ele viveu a vida dele no templo, nas sinagogas, estudando, se preparando, porque a ideia é que ele se tornasse um doutor da lei. Né? Só que aí ele acabou se tornando o grande discípulo de Jesus. O encontro dele com Jesus é um encontro na luz. Então, o único sofrimento que ele teve foi ficar cego durante um certo tempo. Quando ele volta a enxergar, ele abraça o cristianismo e é perseguido, quase morto várias vezes. Ele apanha, ele sofre, mas mesmo assim ele consegue chegar no finalmente, vamos dizer assim. Né? E aí você tem essa personificação do espinho para Paulo como a personificação do sacrifício de Jesus. E um outro ponto que chama é o que vem em seguida. É um espetado na minha carne e um espinho que é como um anjo de Satanás. Aqui, ele está falando do quê? O mal ou a tentação querendo que ele cedesse. O Satanás, que ele fugisse da o Satanás disfarçado em anjo. A palavra Satanás significa aquele que divide, aquele que te remove, separa. E diabo é aquele que te afasta do bem. Então são duas palavras similares entre si, mas de origens diferentes. Uma de origem grega, outra de origem aramaica. Bom, mas olha que interessante. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor. Lembra alguém ou alguma coisa? A negação de Pedro. Você vai ter a negação de Pedro e depois a confirmação de Jesus. Pedro, tu me amas? Então vai e apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Então vai e apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Lembra? Aqui Paulo faz alusão a essa, que provavelmente ele sabia, né? Porque ele conheceu Pedro, ele conversou com Pedro, ele escutou de Pedro. Provavelmente ele foi catequizado por Pedro. Né? Então ele tinha esse conhecimento da tentação e da dificuldade que Pedro teve de enfrentar o amor de Cristo. Né? Então ele aqui fala: roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim.
Tá? Por quê? Qual é a grande tentação de Pedro? As 3 vezes que ele rejeita Jesus. Quando é que Pedro reencontra Cristo? Lá, quando ele, perto de ir para a casa de Cornélio, ele percebe que Cristo é para todos, não é só para os judeus. Né? Então, ele tem esse paradigma, essa separação dos 3 aí. E 3 também vai nos reportar a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Por fim, um homem já enfraquecido, um homem já destruído pelo tempo, destruído pela dificuldade, vai encontrar paz na fraqueza. Então, ele fala o quê? Eu, com isso de bom grado, eu me gloriarei de minhas fraquezas. Tá? Eu sou fraco, eu sou frágil, mas isso não significa que Deus não esteja comigo. É meio a gente pensar em Sansão e Golias, né? Ou em Davi e Golias, desculpa. Tá, eu ponho. É meio pensar em Davi e Golias. Enquanto Davi era o pequenininho, frágil, Golias era o gigante. Mas quem é que derrota quem? O pequenininho frágil que derrota o gigante. Então, na humildade, na fraqueza, na dificuldade, na humilhação, a gente consegue alcançar a missão de mostrar para o outro que de fato é quem é Jesus. A gente pode trazer isso para a nossa sociedade, algo que nós já comentamos. Quantas pessoas passam por quem está, pelo próprio coletor de lixo que está na rua, pelo próprio catador de sucata. Você pega o teu lixo, você joga tudo dentro do saco preto e joga lá na rua. Não tá nem aí se o cara vai mexer, se não vai mexer, é lixo. Poxa, custa eu separar o meu lixo do material reciclável para que o catador possa pegar? Custa eu cumprimentar o coletor de lixo quando eu encontro ele na rua? Muita gente passa ignorando. Só que na hora que você tiver uma dificuldade, é esse cara que você ignorou, se você não o ignorar, que pode ser a fonte da sua ajuda. Percebem? Por isso que nada que acontece com a gente é porque a gente merece, é porque Deus, pela graça, faz por nós, né, Zacarias? Não é por mérito nosso, não. É a meritiosidade, né? A gente julgar mérito para alcançar algo é uma teologia também, é uma forma de estudo. E durante muitos séculos a Igreja Católica adotou os méritos como os beneméritos e os maleméritos como um meio de saber se você era uma pessoa que poderia ou não alcançar o reino de Deus, alcançar o céu. Então, você vai à missa todo domingo, você dá a esmola que a igreja pede, você doa terras para a igreja, então você está ganhando teu lugar no céu. Ah, você não deu de comer ao pobre, você não deu, então você já está perdendo lugar no céu. Não é assim que a coisa funciona. Mesmo porque eu não sei quem é o pobre de fato. Não é da nossa sociedade. O pobre de fato, ele pode não ser pobre. Eu posso estar sendo enganado. Certo? Certíssimo. Evangelho, ou você tem mais alguma coisa para falar sobre a segunda leitura? Não, senhor. Evangelho. O que a gente pode falar do Evangelho?
Os conterrâneos de Jesus, que é o povo de Nazaré, não reconhecem seus feitos. Não admitem Jesus como filho de Deus encarnado. Pela falta de fé, Jesus não pôde fazer milagres. Saiu de Nazaré como simples carpinteiro, alguém sem status na sociedade, mas que tem a capacidade de se sobrepor aos mestres da lei, sem o devido reconhecimento merecido, foi ensinar aos povoados, né? Quer dizer, é aquilo que nós temos que fazer. Às vezes você quer fazer uma coisa, você não tem apoio, então você não desiste da coisa, certo? Você quer catequizar o Zé é um cabeça dura, tal, vai catequizar a Cleide, vai catequizar a Liusete, mas você não deve desistir. Muito bom. O que mais que a gente pode puxar desse texto aí? Fazer o mesmo exercício. Cada um consegue enxergar nesse texto. Eu tenho uma dúvida, Diga, Zacarias. Sr. José. Porque o Jesus não era um rabino? Ele tinha um título de rabi ou de mestre para aqueles que o seguiam, mas ele não tinha, vamos dizer assim, Conhecimento. não, a formação. Ah, Tá? Ele não tinha a formação para ser considerado pela maior parte do povo como um rabi. então, porque uma parte você vê esse texto tem duas partes, né? A parte que enaltece, que reconhece os milagres, os feitos, a sabedoria, é um lado. E o outro lado que é o que é do menosprezo. É esse cara, não é o filho do carpinteiro, não é um qualquer, não tem. Eu vou completar o seu pensamento. Não tem formação. Eu vou completar o seu pensamento, Sr. José, com uma frase. Sim. Ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Percebeu? É a ligação direta da primeira leitura. Exatamente. O santo de casa não faz milagre. É verdade. Ou o profeta não é reconhecido na sua própria terra. Agora, pensa comigo. E ali não pôde fazer milagre algum, certo? Apenas curou alguns doentes impondo-lhe as mãos. Poxa, peraí. Não fez milagre nenhum, só curou alguns doentes. Então, o que ele estava fazendo no resto da... E admirou a falta de fé, hein? Lembram sobre qual que é o tema central do Evangelho de Marcos? Mostrar quem é Jesus. Descobrir quem é Jesus. É. Você tem que descobrir quem é Jesus. Então, essa pergunta a gente tem que permear o Evangelho de Marcos como um todo. Eles têm que descobrir quem é Jesus. Eles têm que descobrir quem é Jesus. Só que eles não conseguem. Eles ainda não conseguiram descobrir quem é Jesus. Ainda falta fé. É difícil não acreditar. Quando você não acredita, não tem o que muda a sua cabeça, né? Às vezes, aqui o Charles Russell, criador dos Testemunhos de Jeová, ele era da Igreja Batista. Ele tinha os parafusos a menos, tá? Mas, de qualquer forma, ele era da Igreja Batista e ele pregava que os pecadores iam para o inferno, não sei o que, até o dia que ele conheceu um ateu. Aí esse ateu convenceu ele que ele também era um à toa. Falou, não. Ele provou para o Charles Russell que não existia inferno. Ele provou para o Charles Russell que não existia inferno. Então, a partir dessa prova para o Charles Russell que não existia inferno, o Charles Russell também deixou de acreditar na fé.
Aí ele foi estudando o livro, principalmente o livro do Apocalipse, e acabou descobrindo uma forma ou uma teoria de que você pode acreditar em Cristo, mesmo que não haja inferno. Né? Então ele passa a fazer uma pregação de que a existência humana pode acontecer mesmo sem o inferno. Aí ele cria os testemunhas de Jeová. Tanto que ele fala que somente 144 mil serão salvos. Aí, coitado dos 144.001, né? Principalmente se ele tiver irmão gêmeo. É, aí piorou. Então, gente, essa questão da construção, ela é muito complexa, tá? E tem que tomar um certo cuidado. E Jesus, ele vinha mostrando que o povo daquela região não tinha fé, que eles precisavam mudar. E aqui no caso, Marcos está propondo o que para eles? Identifiquem Jesus. Ele não fez milagre, mas ele curou os doentes. Então ele fez milagres. Né? Eu estou falando do quê? Aqui existe uma contradição do evangelista na hora que ele coloca, ele não fez milagre, apenas curou alguns doentes. O que é apenas curar alguns doentes? É fazer milagre. É trazer vida onde existia morte. Certo? É reincluir o indivíduo na sociedade. Tudo isso são milagres. Agora, eu vou chamar a atenção de vocês de alguns outros pontos aí mais sociais do que para a gente poder reforçar essa ideia. Este homem não é o carpinteiro. Quem foi que falou? José que falou, né, que o carpinteiro era uma pessoa Sem status. sem status. Ao contrário, Né? o carpinteiro era uma pessoa importante. Era um profissional que tinha a capacidade de produzir algo. A exemplo também de Paulo, que era fabricante de tendas. Pode falar, seu José. Então, Carlos, diz que a tradução do grego aí é que dá uma confusãozinha. No grego pensa que ele é tectóco, né? É de arquiteto. Acima da profissão de Jesus, seria assim só um engenheiro de hoje. Porque ele era um construtor não só de madeira. Ele e o pai eram construtores assim, técnicos, né? Sim, Você então, isso que eu confirma aí, estava Pedro? falando. Confirmo. A gente não sabe, não tem como a gente bater o martelo e falar qual que era a verdadeira profissão de Jesus antes do início da pregação. Mas a própria construção da carpintaria nessa época, a carpintaria ela não era uma profissão qualquer. Ele tinha uma importância e ele era um profissional muito bem pago. Né? Porque ele era capaz de construir não só porta, janela, mas dar estrutura para as casas. Não existia concreto nessa época. Então as vigas, as estruturas eram baseadas em estruturas de madeira. E ninguém furava ou parafusava, era tudo por encaixe. Então o carpinteiro tinha Eles que ser tinham muito a bom. sabedoria de criar e produzir e construir, né? Exatamente. E o conhecimento de como fazê-lo. Tá? Então, a gente não tem. Esse carpinteiro aqui não é uma profissão qualquer, é uma profissão de grande importância. Tá? O termo carpintaria ele pode ser colocado como arquitetura, ele pode ser colocado como construtor, mas a ideia é realmente de alguém extremamente técnico, habilidoso. E o outro ponto que eu quero chamar a atenção é assim, eles identificam Jesus como filho de Maria. Aí depois ele tem irmão de Simão. Suas irmãs não moram aqui conosco?
Tá? Isso faz a gente pensar, então, Jesus, a Virgem Maria não teve outros filhos? Aí cai naquela situação que a gente já conversou sobre a língua a língua hebraica antiga. A língua hebraica hoje é pobre, aquela lá era paupérrima. Tá? Então ela não tinha substantivos para identificar parentes próximos. Primos, primas, cunhado, cunhada, era tudo irmão. Se formava... Pode falar, Nuzete. Zacarias, mas não é o pai que era carpinteiro? Jesus também era carpinteiro? A profissão era passada de pai para filho. Mas se falava, Jesus, ele era o filho do carpinteiro e não ele o carpinteiro. Aqui é a primeira vez que eu estou Mas, vendo. Nilzete, pensa comigo. Jesus viveu na Palestina, ali na região da Judéia, desde a época que nasceu até por volta dos 30 anos. Né? São José deve ter morrido quando Jesus ainda era adolescente. Aí Jesus seguiu, fez que nem meu irmão com meu pai. Exatamente. Ele foi educado para ser carpinteiro. Tá? O filho seguia a profissão do pai. Raramente o filho saía da profissão do pai. Já tinha uma estrutura familiar concebida, uma estrutura profissional concebida, que você ia seguir os passos do seu pai. Sim, senhor. Não, porque a gente nunca... Aliás, é a primeira, pelo menos que eu me lembro, é a primeira vez. Ele não é o carpinteiro, ele é o filho do carpinteiro. Por isso que eu falei. Ele provavelmente também era carpinteiro. Tá. Agora, a questão dos irmãos e irmãs já tem a ver com a questão da pobreza linguística. E também aquela outra questão de que José poderia ter casado com Maria em segunda núpcias. Então, José já teria outros filhos. Se bem que não vai fazer diferença para nós se Maria teve ou não outros filhos. Como disse o padre Bina lá na formação, ele falou, irmão de Jesus, todos aqueles que seguiam ele, como você disse, né, como era pobre lá a língua, ele falou, todos que seguiam Jesus eram irmãos, eram a família de Jesus. Então, porque na realidade você tem toda uma construção de linguagem e que os apóstolos fazem uso para justificar ou fazer alguma coisa. A mesma coisa, não diz que parente não é família? Cunhado, falam que não é família. Mas muitas pessoas falam, parente não é família. E o que é família? Família é pai, mãe, irmãos, filhos. A gente tem... Mas para mim, família, ali, ó. Na sociologia... Filha, correu o sangue da mesma. Na sociologia... Mas, José, até aí somos todos da mesma família, porque o sangue de todo mundo aqui é vermelho. Mas... Vai, Zacarias, mas não é pai, mãe, filho, irmão, tio, sobrinho, avô, vó. Então, olha aqui, ó. Olha, eu vou te falar. Você trabalha numa empresa, não sei como na prefeitura. Faleceu alguém. Aí, pai, mãe, irmãos, é um tratamento. Agora, de tio para cima já é outro. Você não tem direito. Sim, é verdade. Na realidade, na prefeitura, nem avô você não tem direito. Nossa! Porque aí você tem que pensar na legislação de quando ela foi concebida. Quem entrava na prefeitura já entrava com idade acima de 20 anos. A média de vida do ser humano na época que a Prefeitura de São Paulo criou o Estatuto do Servidor Público era de 60 anos. Nossa. Então, normalmente, o cara que entra com 20, o pai o cara teve o filho com 20 anos, ele já está com 40, o avô já morreu.
Então, Então não existe no estatuto. quando a minha tia morreu, eu trabalhava na escola, né? Uhum. Filha, quando eu pedi saída, a moça lá do RH falou assim, não, mas tio não é parente. Eu falei, bom, filha, você querendo ou não, eu tô indo. Então, porque é diferente, Nilzete. A relação familiar e de amizade. Tá? Uma vez a Lourdes pediu saída para vir no velório da colega dela, do Chá das 5, Margaret Thatcher. Ela chegou na coordenadora pedagógica dela e precisava de uma saída. Hã? Entendi. Para vice-diretora, ela me corrigiu aqui. Chegou para vice-diretora e falou assim: eu preciso de uma saída. Eu tenho que ir no velório da minha amiga. Sério, Luiz, sua amiga faleceu? Faleceu, a minha amiga do Chá das 5, a Margaret Thatcher. Mas aí a dona da escola mesmo, ela não descontou o dia. Ela concedeu o dia para mim, deu a folga. É bom senso, né? É bom senso. Mas é assim, o que eu ia falar, na sociologia, quando você fala de pai, mãe, filhos, tá? A gente chama de núcleo familiar. Tá? Os outros são satélites familiares. Tá? Então, pai, mãe, filhos compõem o núcleo. Avós, tios, tias, dependendo da situação, eles orbitam em volta daquele núcleo familiar. Tá? Então, daí as diferenças. Mas na Prefeitura de São Paulo é verdade, a gente só tem, a gente chama de licença nojo, para pai, mãe, irmãos, acho que tem para tios, mas não tem para avós, para filhos, mas não tem para avós. Nossa. Na Prefeitura de São Paulo, não. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Aí ele deixa bem claro, né? Repetindo o texto da primeira leitura, ele está falando sobre a falta de fé. Como o povo tem dificuldade para enxergar a realização do projeto de Deus. Então, Deus nos oferece o projeto. Nós não conseguimos enxergar esse projeto. O povo tem fé. E nós nos incluímos nesse povo sem fé. E nós também nos deixamos levar pela falta de fé. Dependendo da situação. Ele não desistia, né? Ele percorria os lugares e ia ensinando, né? Exatamente. Ele ia jogando a semente. Lembra que a gente falou, acho que umas 2 semanas atrás, sobre a semente? Quantas sementes a gente já jogou por aí pelo solo da vida? Pois é. Algumas sementes brotam, algumas demoram mais, outras brotam mais cedo. Algumas brotam, mas não têm força e acabam morrendo. O Lucas entrou para o grupo de leitores? Aí você pergunta para a Cleide. Está no meu grupo. Ele é meu ex-crismanto. Então, é mais uma semente aí. Ele É o Lucas do garoto? Na missa das 10. Ele é genro da Rosângela, Zacarias. Uhum. Então, você vê, é mais uma semente que está brotando. Ele foi um rapaz que veio do nada, sem noção de nada, sem, sabe, como que se fala? A pessoa que não tem fundamento de fé, é isso que a gente fala, ela que não tinha conhecimento nenhum. Mas é aquela pessoa que veio com garra e sabe, com vontade. Eu achei bonito a declaração que o Mateus fez o outro dia também. Você vê, são pessoas que chegaram, como você falou, sem perspectiva de fé. Isso. E de repente elas começam a encontrar o caminho. Não, eu falei para eles, eu os admirava, Zacarias, porque assim, como que eu chego num lugar que eu desconheço
Mas eu acho que a vontade era tanta, o desejo. Aí um dia a Cris lá, que era a Crismana, ela falou assim, parece que o coração arde de vontade de conhecer, de receber. Eu falei, meu Deus, é por aí mesmo. É. Então, a gente está para fazer essa. Como é que fala? Essa ponte É, entre a pessoa e a divindade, né? Entre a pessoa e Deus. Essa é a nossa missão. isso aí. É uma missão tanto que transpassa a catequese e transpassa a leitura. Uhum. E eu falei para ele da reunião hoje, falei para ele que toda terça tem a reunião. Uhum. Mas calma, paciência. A gente chega lá. Um passo de cada vez. Mas talvez ele não consiga, porque às vezes no Crisma ele chegava, ele mandava mensagem, José, tô atrasado, mas eu chego. Ele chegava um pouco atrasado. Uhum. Um Eu pouco de pensei nisso, paciência, a gente pensei vai nisso também, construindo. no horário do trabalho. O É. Matheus foi um do que, né, que ele veio, começou nas reuniões e é difícil ele faltar, né? É. Não, mas aí também, se ele fala que tem dia que tem dificuldade no trabalho e não consegue participar. Exatamente. Meu povo, mais alguma coisa? De minha parte é o quê? Não, senhor mestre. Manifeste, a Ana e o Gabriel fizeram a preparação para a ministra da Eucaristia. Fizeram, só tem uma coisa, esse povo vai ter uma surpresa. Eu não vou nem abrir a boca aqui. Pode falar agora, já começou. Não, mas eu fiquei feliz quando eles falaram assim, a gente vai fazer o curso de ministro da Eucaristia. É importante você ter esse conhecimento, você abrir o É. conhecimento. Não, é que o padre falou assim, nem ele falou, eu não mandei ninguém fazer curso. Ah, Eu vou chamar as pessoas, vou procurar saber quem fez o curso, vou chamar, vou conversar para eles para ver como que eles são aqui na igreja. Não, o Gabriel com a Ana, eles participam direto, não falta. Eles estão na missa de manhã, aquele dia que eu fui na missa. Gente, aquele dia da missa lá como fala, do sagrado, que eu cheguei, ainda estava a missa, eles estavam lá, eles vão direto, eles participam bem, vão aos domingos. Aí não sei o que o padre quer mais. Tanto que a Ana queria ser leitora, mas já que ela fez o ministro da Eucaristia, não vai ser leitora. Mas é um bom caminho, mesmo que eles não assumam o ministério agora, eles adquiriram conhecimento. Ela falou para mim, Nilzete, agora a gente vai precisar de treinamento, né? Eu falei, com certeza. Por isso que eu prefiro ser leitor, não preciso treinar nada. É só ler. É. Não é? A Márcia falou para mim assim, Nilzete, vamos lá fazer o curso de ministro, a preparação? Eu falei, eu não. Vamos, você tem perfil para isso. Falei, eu não assumo mais nada. E ela foi, e o padre criticou ela, falou, para que você foi fazer a formação? Você não pode ser ministro. Você já não tem tempo de nada, como vai ser ministro? Falei, padre, ela me chamou, falei, vou nada, não vou. Gente, está mais sobrecarregado que tudo, meu Deus. É bem por aí mesmo, a gente está mais atrapalhado do que mais enrolado que novelo de lã. Tá demais, Jesus. Gente, mais alguma coisa das leituras? Hã? Peraí, só um minutinho. Pois Eu não. falei para a Lourdes, lá da lista dos crismados, né? Ah, sei. Aí ela me mandou tal.
Só que eu preciso dos pais. Mas sabe o que aconteceu? Eu arquivo todas as fichas. Mas como eu falei com ela, ela falou assim, eu mando para você à noite. Eu deduzi, tá tudo pronto. Deletei todo o seu arquivo, aí eu fiquei sem nada. Eu E preciso ela procurar, Nilzete. ó, que nem a Lila me mandou a ficha, não fez, eu tive que fazer, mas ela mandou a ficha. A Vanessa não me mandou, falou assim, já mandei o nome dos padrinhos, não pedi mais, eu tinha o arquivo dela, preparei, mas o seu eu deletei. Você precisa Aí, pra quê isso daí, Nilzete? Hã? Você precisa disso pra quê? Para passar no livro, Ah, vai tá, do livro do tombo lá, meu. prismando dos pais e do padrinho. Tá. Eu vou procurar. Ah, se bem que, bom, aqui na lembrança tá os nomes dos pais dos crismandos e dos batizados. Eu já digitei tudo, só estou esperando o nome dos pais. Tá. Porque se eu não tivesse deletado, eu já tinha feito. Eu preciso falei, procurar. eu confiei que estava pronto. Eu preciso procurar. Capaz até que eu tenha no meu celular, mas eu preciso procurar. Eu preciso procurar, Nilzete. Aí eu Não tendo um tempinho eu procuro. Mas Zacaria eu vou deletando, senão fica muita coisa. Sim. E você acha que eu não faço isso também? Pois é. Não dá, é muita informação. Então, aí depois, quando a Lourdes, eu falei a Lourdes, eu vou procurar, Nil. Mas se não tiver, vai sem, Zacaria, eu vou fazer o Não, quê? mas tem sim, tem. Eu tenho as fichas deles todos, mas eu preciso achar. Tem papel pra caramba aqui em casa. Eu vou te falar, viu? Aqui tem coisa que às vezes a Tamiri fala, mãe, mas olha. Cleide, a Neide me pediu uns negócios já faz. Tem uma estante aqui que está lotada. Então, a Neide me pediu uns negócios faz semanas, eu não lembro de mandar para ela. Muita coisa. Ah. Vamos fazer a oração final, meu povo? Já são 10 horas e 7 minutos. Vamos lá. Então vamos pedir a Deus que nos coloque na mesa santa, que preparamos junto com Ele e que possamos elevar para Ele todos os nossos dons e nossas ofertas. E ao lado da Virgem Maria Santíssima, que Ele nos ajude a encontrar o caminho de sermos verdadeiros e fiéis servos para atender ao chamado daqueles que mais necessitam. Ave Maria, Cheia de graça. o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor nos proteja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Gente, uma boa noite para todo mundo, um bom descanso e vamos conversando durante a semana. Um abraço. Boa noite. Beijão para Tudo bem. todos.